Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contraplano, o espaço da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje, ao meu lado, está a artista plástica, escritora Ana Pirolo. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, Eu que Ana. agradeço, Davi. Obrigada. Legal. A gente está aqui para falar do lançamento de uma obra sua, que é O Galo Azul, né? Eu queria saber de você, que é artista plástica, publicitária, docente, produtora cultural. Queria começar perguntando para você quando que você descobriu esse tino para escrever, quando que a escrita entrou na sua vida? Olha, Davi, a literatura e a arte sempre fizeram parte da minha infância, né? Eu lembro, eu morava no Rio de Janeiro, né, onde passei praticamente a minha infância lá, e eu lembro que minha mãe me dava dinheiro da minha mesada e eu gastava ou em livro ou em material de desenho. Então a literatura, assim, gostar de ler e de desenhar, de criar, sempre fez parte desde criança. Só agora que estou conseguindo juntar as duas artes, né, dois tipos de artes, para lançar o livro, né? Legal. E como que você acha que toda essa experiência nas outras áreas, publicidade, como artista plástico, como que isso acabou contribuindo para embasar essa obra sua? Bom, como no Brasil naquela época não se vivia de arte, né? Eu acabei realmente me tornando publicitária. Sempre trabalhei muito com essa parte do design, né? Então eu acho que isso contribuiu para o livro, né? Agora, existe a parte de marketing também que me auxilia bastante. Então, a minha formação como publicitária e mercadóloga auxilia naquilo quando eu encaro o livro como um produto, né? Mas a concepção artística, a criação do livro, aí já segue uma outra linha, né? A linha mais artística, mais lúdica, né, no caso. Legal, Ana. E quando que surgiu a ideia dessa coleção, cada obra com a sua história? Olha, foi até inusitada, porque eu tenho um filho de 8 anos e ele precisava ler um livro para contar na escola dele, né? E como eu já tinha mais ou menos o texto dessa historinha, o que eu fiz? Eu contei a historinha para ele, ele gostou, eu fiz os desenhos, fiz o estudo dos desenhos, né? E depois eu passei para ele, ele pintou. Aí, quando eu vi o resultado final do estudo do personagem, né, o início, meio e fim, a parte escrita, eu vi, poxa, isso acho que dá livro, né? Aí eu fui juntando, fiz as ilustrações, separei o texto, fiz as ilustrações, né, em tinta acrílica, papel fibra de algodão. Depois eu juntei com os textos, escaneei, fiz tratamento da imagem, juntei com o texto, fechei a página e mandei para a gráfica. Aí deu o resultado que deu. Legal. E como que foi esse que é o primeiro da coleção? Como que foi a escolha por esse lançamento aqui? No caso, existe uma obra chamada Galo Azul mesmo, né? Ela já tinha, o que eu juntei foi, eu uni a história, uma história que já realmente existiu, aconteceu comigo, com a minha família, e juntei, finalizei com a obra. Então a tendência é que cada obra que eu faça agora, ela possa ter uma história envolvendo, né? Aí dá continuidade, uma sequência de outros volumes, né? De outras histórias, de outras obras, né? Legal. E essa história? Qual que é a história dessa história? A história, bom, eu era pequena, né? Criança, morava no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E um belo dia eu fui no supermercado com a minha mãe e ouvi barulhos de pintinhos. Aí eu sei que eu fiquei doida com aquilo, eu falava para minha mãe, não tem, aqui não é granja, aqui é supermercado, não tem. Eu sei que eu procurei no supermercado e achei realmente, né? Então esse personagem principal, ele foi parar na minha casa em função de que eu obriguei minha mãe a comprar 2 dúzias de ovos, aí veio o pintinho. E esse pintinho, ele desenrolou, né? Uma história afetiva, uma história que envolve a família, né? A família toda participou da vinda desse bichinho para casa, né? Legal. Aí tem que... o restante não posso contar. Tá certo, só conferindo o livro. Legal. Só conferindo o livro. E já tem um segmento definido para essa coleção? As histórias, elas serão interligadas? Como que é isso? Não existe aquela obrigatoriedade de ligar uma história com a outra. Por exemplo, essa é uma história, ela teve início, meio e fim, né? Mas existem, depois que eu consegui reaver essa lembrança da minha infância, vieram outras
né? Então eu tenho um projeto envolvendo até o Maracanã, que eu morei próximo, né? A Tijuca é um bairro próximo do Maracanã, só que eu, em vez de colocar uma personagem feminina, que aconteceu comigo, eu vou colocar um personagem masculino. Então eu acho que é uma sequência de histórias envolvendo a infância, né? Eu estou resgatando isso, né? Eu até comentei várias vezes, já falei para as pessoas, eu acho que tem um pouquinho de saudade do Rio de Janeiro. Um pouquinho de saudade do Rio, de reviver a infância, que eu tive uma infância muito boa. Os meus pais me proporcionaram, para mim e para os meus irmãos, uma infância muito rica de coisas, de acontecimentos, né? E tem como pano de fundo realmente o Rio. Legal. E todas essas histórias estão diretamente ligadas à sua infância ou à infância de conhecidos? Como que é? Bom, a princípio eu estou resgatando a minha infância, né? Porque eu sempre tive aquela coisa de criar histórias na cabeça, né? Eu vi uma situação, eu já envolvia vários personagens, eu consegui identificar assim no dia a dia. Então, a princípio, eu estou resgatando a minha infância, mas nada impede de repente, buscar referências em acontecimento com outras pessoas também. O que eu acho bacana dessa coleção e dessa história aí é ser um fato verdadeiro, um fato simples que aconteceu, meio, início, fim, mas que realmente tem a ver com a infância, né? Então, eu acho que as crianças estão gostando do livro em função disso, dessa parte, poxa, podia ter acontecido comigo, né? E, na verdade, é uma história até, de certa forma, simples, né? Legal, Ana. E quando você vivenciou essa história do galo, você já imaginava que poderia colocar isso, transformar isso num livro infantil? Como que você pensava isso antes? Olha, eu, como sempre digo, desde pequena eu acreditava que eu ia ser escritora. Tudo bem que demorou um tempinho aí, mas eu consegui agora lançar o livro. Eu acho que eu vou vivenciando as situações, elas de certa forma vão ficando guardadas, né? Até o momento, por exemplo, agora que eu estou me dedicando mais à literatura para poder contar essas histórias, né? Mas desde pequena, sempre acreditei que eu fosse virar uma escritora, né? Eu acho que acreditava mais que eu fosse virar escritora antes da artista, né? E aconteceu justamente o contrário, né? Eu me dediquei primeiro às artes para depois migrar para a literatura, né? Legal. E como que foi, assim, todo o trabalho de desenhar, de escrever? Conta um pouquinho do processo. Nossa. Até chegarmos aqui a podermos degustar esse livro aqui prontinho. Olha, esse livro aí foi, assim, angustiante, porque... Não é uma tarefa fácil, imagina. Não é, porque você tem a ideia, né? Aí primeiro você tem que descobrir o caminho das pedras, né? Como é que se faz esse livro? Como é que se publica o livro, né? O que precisa? Aí eu peguei as informações, eu já tinha o texto, comecei a trabalhar as imagens. Aí, eu vou ser sincera, várias vezes eu finalizei a imagem, não gostei do fundo, recortei o personagem, grudei numa outra folha, fiz de novo. Então, foi um retrabalho contínuo para que saísse... Não, agora sim, essa lâmina está perfeita, vai para o livro. Então, foi um trabalho que exigiu bastante atenção, perseverança e teimosia também, né? Para o negócio sair perfeito, né? Vou ser sincera, eu tive uma preocupação bastante específica, porque como as ilustrações são obras mesmo, então tem aquela textura da tinta, né? Aí eu ficava pensando, nossa, será que na hora que imprimir o livro vai sair a textura, né? E acabou que a gráfica conseguiu manter aquela tonalidade, aquele conceito da textura. E eu já vi gente abrindo o livro, passando o dedo em cada textura. Então a minha preocupação era essa, né? A finalização do produto, que ele estivesse com uma qualidade visual muito boa. Plasticamente, eu acho que está interessante a finalização dele, né? Ficou contente com o resultado final disso eu tudo? Fiquei, mas é aquela coisa, no próximo tem que melhorar algumas coisas. Mas foi a angústia de esperar o livro sair da gráfica, né? Isso, eu acho que a pior parte foi essa, né? Você entrega a arte, tudo bonitinho, tá tudo na gráfica e fica naquela angústia, né?
Ai, já está pronto. Ai, já está pronto. Já está pronto. E como que foi vivenciar essa ansiedade nesse momento aí? Como que você fez para contornar nervosa. isso? Eu fiquei muito nervosa, eu mandava e-mail para a gráfica. E aí, já saiu. Quando me avisaram que saiu, porque eu mandei fazer um protótipo, né? Tipo, para saber a qualidade da gráfica, se realmente ia ficar do jeito que eu queria, né? Aí, quando eu peguei aquilo lá, eu chorei de alegria. Até uma moça da gráfica, ai, que linda, veio me abraçar. Pagar um mico na gráfica. Mas eu chorei de emoção. É um filho, né? Praticamente. Mas é um sonho realizado, né? Desde criança eu acreditava e de repente estava com um livro na minha mão, né? Aí eu falei, pronto, a primeira parte do livro está feita, o livro está aí. Agora vem a segunda parte, né? Onde que vai ser divulgado, onde que vai ser comercializado, até que ponto vão atingir as pessoas, qual que é o resultado, né? A pessoa lê o livro, o que vai falar do livro, né? Então eu tive, aí a preocupação mudou, né? E tem algum acontecimento com o Pimpolho que teve que ficar de fora, por exemplo, do livro? Teve. Como que foi esse processo de seleção aí? A minha mãe, ela teve um dedinho no livro, né? Por exemplo, tem uma parte do livro que fala que o personagem, o Pimpolho, teve que usar uma fralda, né? Porque ele fazia muita sujeira em casa, né? E eu não lembrava do que era feita a fralda, né? Aí eu conversando com a minha mãe, mostrando as ilustrações, mãe, do que... Ana, foi uma meia velha. Eu peguei uma meia velha, cortei e coloquei no pintinho. Eu falei, gente, o que é isso? Aí ela falou, e tem outra coisa também. Para ele não fazer sujeira em casa, ele ficou dentro da banheira um tempão. Ele saía da banheira, a gente ia lá e colocava dentro da banheira. Então tem uns fatos assim. Essa da banheira realmente não entrou no livro, né? Aí minha mãe, quando pegou, porque um dos primeiros livros foi para minha mãe, para meus pais, né? Aí minha mãe realmente, cadê a banheira? A história da banheira aqui. Eu falei, mãe, não dá para colocar a história da banheira. A história tem que ser curtinha, início, meio e fim. Senão a criança cansa também. Mas tem essa parte aí da banheira que ficou de fora. Tá certo. Vamos então para um breve intervalo. Você está assistindo o programa Contraplano, o Espaço da Cultura, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje recebendo a escritora Ana Pirolo, ela que é escritora do livro infantil O Galo Azul. Voltamos daqui a pouquinho. Eu acho que a leitura, esse processo de você pegar o livro, você abrir o livro, você ler o livro e curtir as ilustrações, mexe com a criatividade da criança. Mas eu só percebi isso em função do meu filho. Meu filho começou a ler os livros, eu comecei a ler os livros para ele, meu marido lê muito livro para ele, aí que eu comecei, poxa, eu senti como que seria a história que eu poderia produzir.